Olá, pessoal. Retomamos mais um episódio com o Dr. George Barbosa, que é o psicólogo que está, assim, ajudando muito, nos ajudando a pensar essa questão do equilíbrio emocional. E como é importante isso, gente? Eu estou gostando e obrigada às pessoas que têm me retomado, dizendo que está muito bacana e que estão, assim, bastante ansiosos a cada episódio que vem e querendo ouvir e aprender mais. Eu acho que essa é a ideia do podcast Leituras do Mundo, essa é a ideia da parceria com o Dr. George Barbosa. Tá? E no outro episódio, no episódio passado, o Dr. Jorge ficou de nos ajudar a refletir também em como é que a gente... o que cabe a nós fazermos para que esse sono, né, para que essa limpeza realizada durante o sono, essa limpeza necessária, esse trabalho que o corpo faz durante o momento em que estamos dormindo, o que nós podemos fazer para melhorar isso, para ajudar o nosso corpo, né? Porque a gente precisa sempre estar ajudando o nosso corpo. Então, o que a gente pode fazer? E aí, doutor Jorge, é nesse sentido que eu pergunto, como que é essa questão da medicação? Como que é essa questão do citoterápico, os chás? Como é que você vê isso? Sim. Eu acredito que nós temos que ter muito, muito cuidado quando estamos falando particularmente do sono com alguém na nossa clínica, porque a fala no caso que eu que sou psicólogo, vai ter peso para a pessoa. A pessoa está ali, ela tem confiança, né? Reconhece. Então, eu tenho que ter todo um cuidado nesse sentido. E não é tão simples falar assim, toma um chá, ou, por exemplo, um chá de melissa, um chá de erva cidreira, ou outros que tem, né? Mas você pensa, por que não? Chá não é remédio. Ok. Olha onde eu penso, Helenir. Chá não é remédio, mas ele pode conter açúcar. E a pessoa pode ser que tem uma diabetes. Pode ser que ela esteja no estado pré-diabético. E lá vou eu pedir para ela ficar tomando um chá docinho para relaxar e dormir melhor. Complicado, né, Lene? Muito complicado, né? Tem que saber como é que fala. Exatamente, bastante complicado. Então, a coisa tem que ir pelo que o básico, que é aquilo que é preconizado. Se você vê que um fitoterápico, um chá, mesmo que seja um chá de erva cidreira, vai fazer bem para a pessoa que você está trabalhando, peça para ir no médico, vai no endócrino, chega no endócrino e fala assim, eu vim aqui fazer uma consulta, o que você quer? Eu quero uma análise metabólica completa. Análise metabólica completa. Isto. Isso e para que você quer uma análise metabólica completa? Aí eu quero para poder saber se eu posso tomar uns fitoterápicos da vida ou não. Se eu estou com algum problema de glicose, de glicemia e vai por aí. Aí a pessoa retorna e lá a médica fala assim, fala lá para o teu clínico que você pode tomar. Com certeza. Que legal, todo mundo tranquilo, né? É o endócrino, né? É o endócrino. Endocrinologista? A endócrino ou endócrino. Eles que é o melhor especialista aí nesse caso. E aí a gente se sente seguro, né? Confiante, fala, não tem nada? Não, tá tudo certinho, tudo tranquilo. Ótimo. Sim. Aí sim pode tomar, né? Eu acho, aliás, doutor Jorge, eu acredito que teria que ser para qualquer tipo de remédio, não é? Essa análise. Claro. A gente sabe lá o que está acontecendo no organismo da pessoa, se não tiver um acompanhamento ali de perto.
E essa análise é o exame de sangue? No caso, o médico vai pedir exames laboratoriais, exatamente, de glicemia e tudo que tiver relacionado. Tudo que tiver para saber como é que está o organismo. Aham, Que, aliás, esses exames já podem até identificar a dificuldade do sono, né? A insônia, algumas já vezes, é. por exemplo, se vier alguns elementos, por exemplo, se vier colesterol alterado, o médico já começa já desconfiando, né? Aí tem coisa que está acontecendo e começa o tratamento médico. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, Mas tá. então, voltando à tua pergunta é muito interessante, logo assim, para dizer assim, nós que somos da área da saúde e não ainda não somos, não estamos dentro do enquadre médico, mas somos da saúde, nós temos que ter a clareza de pedir e contar com o apoio médico neste caso. Porque você não pode atuar sozinho sem ter o médico te acompanhando lá, dizendo, ó, beleza, tá tranquilo, vai em frente. Nossa, e a Né? gente vê muitas pessoas tomando remédios, né? Tomando medicação para dormir, e aí sem saber, de fato, se o seu organismo está preparado para aquele tipo de medicação, né? Olha, por exemplo, várias pessoas tomam suplemento alimentar porque estão fazendo academia. Né? E aí vai ali e compra um suplemento alimentar lá. E não olha que o suplemento alimentar, aquele que ela está tomando, é feito, é constituído à base de carboidrato. Aí não adianta nada. Você viu, daqui a pouco a pessoa vai estar com o colesterol alterado e vai dizer, mas eu estou numa dieta danada. Por que disto? Suplemento alimentar é feito, é produzido à base de carboidrato. Olha, você vê? E aí vai lá e tenta, faz academia, não consegue emagrecer, não consegue E nada, começa a ter colesterol alto. e começa a ter o colesterol, e com colesterol alto e Olha que desequilíbrio. coisa, hein? Por isso que é muito importante a tua pergunta. É assim, vamos tomar alguma coisa? Então vai lá no médico, vai no endócrino e fala assim, faz um check-up para mim. Aí o médico olha e fala, tá, beleza, pode ir, vai tomar o que você quer. O próprio médico prescreve ou então manda para nutricionista, né? E tranquilo. Segundo ponto em que eu quero levantar, se você permitir, Elenir, é um cuidado que tem, né? Olha, quando uma pessoa está tomando um fitoterápico que tem um apoio médico, medicamentoso, né? O médico está acompanhando, sabe daquilo. Então, o fitoterápico, ele atua dentro do sistema nervoso central da pessoa, aqui na cabeça, ele atua naquelas conexões ligadas à musculatura. Ele vai sensibilizar e relaxar a musculatura. Olha, veja bem, então a pessoa vai ficar com a musculatura mais relaxada, menos tensa, e aí ela dorme melhor. Ela dorme mais descansada, vamos dizer assim. Tá bom? Ótimo. Essa informação, para minha cabeça, é muito importante. Porque quando o médico ele é forçado a prescrever uma droga, né, para a pessoa dormir, então não é um fitoterápico, é um remédio. Os remédios, os opióticos, eles atuam diretamente no neurotransmissor. Eles vão lá na área de bloqueio e fazem o bloqueio do neurotransmissor, a captação, aquela coisa toda ali, e a pessoa, então, dorme na marra, no tranco.
sei. O que quis dizer isso? O que eu estou querendo, dessa forma brincando que eu estou falando, eu estou querendo dizer que a musculatura não relaxou e a pessoa dormiu na marra, porque a droga fez ela dormir porque atuou direto nos neurotransmissores. Então a pessoa dorme e a musculatura está tensa. Não relaxa. Não relaxa. No outro dia de manhã, você vê a pessoa pegar o carro, vai trabalhar, no primeiro semáforo, no primeiro farol, ela para e... Tá com sono. Abre a boca. Você olha e fala, poxa, o que aconteceu? Não dormiu nada. Ela dormiu a noite toda com o remédio. Com o Mas não remédio. relaxou. E não Não relaxou. relaxou. É verdade. Aí você não tem... Bom, aí não descansa, né? Não Aí descansa, por isso não que o consegue. remédio, durante um longo período, começa a adoecer a pessoa também. E adoece. Como adoece? Adoece. Os médicos são muito cuidadosos. Falam, você vai tomar isso só por poucos dias, por pouco tempinho, é só para tirar você desse estado. E a gente começa a fazer o tal do desmame, a gente vai retirar. Você não pode ficar tomando isso aí meses e meses. Os médicos são muito cuidadosos nisso, porque eles sabem que a pessoa vai dormir no tranco, na marra, mas o corpo não relaxa. E Não aí atua na musculatura. Atua direto ali na área dos neurotransmissores, naquela regiãozinha de captação, etc. e mantém. E aí aquela sensação mesmo de que não dormiu. Para a pessoa é a sensação de que não dormiu, né? Exato. E aí, muitas vezes, a sensação de que não dormiu aumenta os remédios, aumenta. Vai tomando e a automedicação, porque muito se. Você está tocando num outro assunto que tem relacionado a isso aqui também, que é, então, o remédio que atua direto no sistema nervoso central da pessoa e não na musculatura, ele vai trazer complicações, ele vai trazer dificuldades paralelas. Por exemplo, ele vai atuar na memória da pessoa, então a pessoa dificulta ele ter acesso à memória. Então a pessoa começa a querer falar o nome, por exemplo, sei lá, o nome é melatonina. Aí ele não lembra da palavra melatonina. Fica assim, olhando para a gente e fala, melanina, Regina, Virgínia, melatonina. Mas não fala a palavra. Não consegue falar. A medicação está tendo um outro efeito de sensibilizar outras áreas que estão trazendo dificuldades para ela. Por isso que o médico tem resistência de prescrever. Porque geralmente elas trazem outras consequências, outras complicações. Para a higiene do sono, que é o nosso grande assunto aqui. Exatamente. Elas não favorecem muito a pessoa fazer aquela reforma durante a noite, que a gente falou no outra vez que a gente estava conversando, que é o corpo se rejuvenescer, tratar as células, tratar os vasos, né? E fazer com que haja surgimento de novos neurônios. Tudo aquilo não fica bom, a coisa vai difícil. E aí o médico fala, não, nós vamos fazer você dormir na marra, você precisa dormir, o corpo precisa descansar, mas é por pouco tempo, logo eu tiro. E aí você vai correr para se cansar, fazer exercício para se cansar e dormir melhor de forma natural. Natural. E aí, então, aí você falou correr, atividade física é bom? É bom, super bom, porque a pessoa se cansa na musculatura, fica um prego, chega à noite, deita lá e pá, dorme de boa, um sono de qualidade, como a gente chama, porque a musculatura está se descansando. E todo aquele processo de rejuvenescimento, restauração do organismo, acontece de forma natural. Então, vamos lá ver se eu estou entendendo. Então, é fundamental para um sono de qualidade, né? Uma limpeza total,
que você esteja relaxado, que a musculatura esteja relaxada. Exato. Não precisa só fazer academia, malhar. Pode dançar, Sim. pode nadar, pode correr. Qualquer outra atividade física. Atividade que canse o corpo. Aí Canse. ele vai relaxar, dormir de uma forma boa. A musculatura. Tá. Aí, doutor Jorge, mas aí deixa eu pensar uma coisa, porque assim, além desse, né, desse cansa, assim, porque fazer algo para que o corpo canse, né, a gente faz, Val, por favor, a gente faz, pode fazer. Por exemplo, hoje, mexer nas plantas, tal, Isso. eu sei que o meu corpo está cansado, vamos pensar assim, né? O corpo cansado. Mas além disso, dessa atividade física, você precisa estar com esse equilíbrio, né? Porque senão não basta. Senão eu diria, todo pedreiro dorme bem. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, claro. Então entra um outro aspecto que aí, quando a gente começou a falar sobre esse assunto lá atrás, nos outros episódios, a gente mencionou rapidamente que é a pessoa, por exemplo, perde muito a qualidade do sono com a da ansiedade. A ansiedade, ela não está mais vinculada não está vinculada a quantidade de exercício que a pessoa faz, mas a ansiedade está vinculada a tipo de preocupação ou rotina que a pessoa tem no seu dia a dia. E aí vem, então, uma coisa nova, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é um estado mental que a pessoa se coloca, a pessoa se encontra, aonde a interpretação ou a forma como a pessoa percebe os fatos, as situações, ela está alterada. Olha, o que é ansiedade? É uma percepção das situações de forma alterada. Isso é ansiedade. É quando a pessoa percebe, ela interpreta, ela vê, ela entende a situação de uma forma alterada. E, neste caso, é alterada para a urgência. Como assim, alterada para urgência? O senso de urgência, o sentido de urgência. Quer que resolva as coisas rápido, é isso? Resolva as coisas rápidas ou de que eu não vejo quando isso vai ser resolvido. Isso nunca vai ser resolvido. A urgência está ali, né? Então, Angústia. angústia Seria isso. A angústia acompanha a ansiedade, né? Uhum. Mas o que eu estou querendo reforçar aqui na ansiedade é uma percepção da situação, da circunstância, de forma alterada. Isso é ansiedade. Mas alterada como? Porque a depressão também é uma percepção alterada, né? É com urgência. A pessoa ela quer que o amanhã ocorra hoje. Ela fica preocupada com o amanhã. E ela não vê solução no amanhã. Aí ela entra em ansiedade. É a tal da urgência. Esse negócio deveria ocorrer hoje, não pode ser no final do ano. Eu não aguento esperar. Isto. Então, é muito importante entender a ansiedade como esse estado emocional e psicológico. Este estado alterado de percepção da realidade também faz com que a pessoa fique com o sono alterado. Chegamos lá. Certo. Então, quer dizer, todo esse estado... Oi, pode falar. Porque à noite a pessoa entra na vigília, ela não consegue adormecer, ela permanece no estado de vigília. Então, toda hora vem na cabeça dela aquele negócio, tinha que resolver, tenho que resolver. A urgência, né? Tem que resolver logo. Então, ela não sai do estado de vigília.
Ah, então quer dizer, quando a gente tem um problema, por exemplo, nossa, eu preciso ter um problema para resolver, e isso me deixa ansiosa, e isso, né, me desequilibra. Então, o sono, aí na fase do sono, a gente fica só nessa fase da vigília, porque você, todo momento, né, os É neurônios estão acionado. avisando, tem alguma coisa errada. Tem, perfeito. Gostei desse tem Ah, coisa errada. Não tem tá alguma longo aí coisa na errada. tua cabeça. Não, Isso. então, é isso, né? E aí, porque aí o pessoal fala, ai, não consegui dormir de tanto pensar. Perfeito. Porque ela permaneceu no estado de vigília, aquela informação retornou toda hora para ela e ela não consegue adormecer. Ela Não permanece no consegue estado de dormir vigília. por conta de. Nossa, é interessante, né? Dá até vontade de aprofundar, estudar muito mais sobre isso, para a gente poder entender quantas vezes, né, a gente perde sono. Né? E sabe o que veio na minha cabeça agora, doutor Jorge, talvez para a gente fechar? É essa, não sei o que você consegue nos dizer sobre essa perda de sono no celular, a perda de sono, né? Você fica no computador, assistindo, ansioso para assistir alguma coisa, e aí as pessoas acabam, quando veja, é 2 horas da manhã. Sim. O que esse movimento hoje, né? Uhum. Pandemia e a internet, no que esse movimento tá aí acontecendo com o nosso corpo? Olha, tenho entendido que, tanto como você falou, né, o celular, quanto aquela outra que a gente havia só mencionado de uma vez passada que nós conversamos, que é a apneia, elas mexem com o tal do ritmo circadiano da pessoa. O que, que é? Aquele relógio biológico que a gente tem dentro de cada um e que regula a quantidade de sono, a quantidade acordada. Quantidade de sono, acordada, acordada. Então, a gente tem um reloginho interno que regula isso. Então, como é que o relógio biológico nosso funciona? Ele é ativado pela luz mesmo, e ele é dessensibilizado pela ausência de luz. Então, em outras palavras, para facilitar, é o sol, ou uma luz artificial, né? Mas, enfim, é a luz. Elenir, nós temos uma glândula que é chamada de a glândula nobre do sono. Ela nos ajuda a produzir a substância do sono e ela funciona na base da luz. Quando ela percebe a ausência de luz, está ficando escuro, concorda? Sim. Então, ela libera a melatonina. E a melatonina vai favorecendo com que aquele processo de sair da vigília, iniciar o adormecimento, depois tirar o sangue das extremidades e depois tirar o sangue das outras regiões do corpo e levando para o cérebro. E todo aquele trabalho de rejuvenescimento, ele é iniciado, vamos dizer assim, né, preconizado pela melatonina. Quando uma pessoa fica com a luz do celular na frente dela, ela tem luz o tempo todo. Tá entendendo o que está querendo dizer? A A, glândula não a glândula funciona. não começa a funcionar. É isso aí. E a glândula, vamos ver, e essa glândula que é fundamental. Então, para liberar melatonina. Como a melatonina não é liberada, porque tem luz, e luz forte, Ah, captada pelos olhos e pela pele também, o processo não começa. não começa, porque a melatonina é importante para o processo
acontecer. Para acontecer, das fases, para começar a acontecer as fases do sono. Exato. E a mesma coisa é com a apneia. A pessoa está começando a dormir, a melatonina vai começar a ser liberada, a pessoa acorda, tem aquele micro despertamento e acorda e daqui a pouco volta a dormir de novo, mas já interrompeu o processo. Bloqueia, né? Quer dizer, a melatonina começa a exalar, vamos dizer assim, é isso? Começa ela é qual é o circular no termo? sangue, né? A Ela circular, começa a circular tá. no organismo. Ela Exatamente. começa a circular no organismo, aí a pessoa acorda, né? Aí tem os micro, como que é mesmo? Despertamentos. Os micros despertamento, e aí, e a luz, então, o celular, o computador, né? A televisão, essas coisas. Qualquer luz. Por Qualquer isso que luz. nem bebê não deveria dormir com luz no quarto. Criança, qualquer luz. A criança acostuma, mas ela acostuma a glândula de forma errada. O sono dela está um sono equivocado. Mesmo a janela que não está fechada. É por isso que a gente pergunta se tem fresta na janela, né? E é para não entrar luz. E os animais que dormem assim no relento, você percebe, eles têm uma pálpebra grossa, bem grossa, que é para quando ele desce a pálpebra, ele corta o efeito da luz. Ah, sim, já é deles, né? Já Dele? próprio deles. A pálpebra grossa para cortar o efeito da muito mais o efeito da luz. Exato. Nossa, bem interessante. Então, porque tem muitas pessoas, doutor Jorge, que fecha só a cortina da janela, não fecha direito. O ambiente, né? É um o erro, ambiente. porque quando for Eu 5 sou horas da uma manhã, delas, viu? 5 horas da manhã está entrando luz e Já até entra ele a luz. começa a captar, a visão começa, por meio da pálpebra, começa a captar a luz e dizer, hora de trazer a vigília, hora de voltar à vigília. E aí a melatonina começa a ser interrompida já imediatamente. Nossa, isso é muito sério, hein? Por isso, vou começar a prestar mais atenção. Celular, computador, televisão, seja lá o que for, luzinha do abajur. A luz do abajur. Não ajudam. Não ajuda. Então, quer dizer, uma forma de você ajudar o seu próprio corpo, né? Isso. É impossibilitar a luminosidade, no caso, né? Fechar tudo, apagar tudo, para que a melatonina ela circule pelo sangue, pelo corpo de uma forma melhor e vai ajudar nas fases do sono. Ótimo, é isso. Passei na prova? Passou na prova. Antes de você querer fechar, deixa eu trazer só um fechamento que me interessa muito como o clínico, né? Que é, quando a pessoa chega no consultório, você percebe que ela está irritada, desanimada, cansada, irritadiça, essas coisas assim. E essas perguntas são fundamentais para a gente não ir direto fazendo já um diagnóstico, um transtorno da personalidade, tal. Calma lá. Ela tem luz no quarto dela, então provavelmente ela não está tendo um sono de qualidade, vai ter todas essas consequências que a gente está falando, irritação, perda de apetite, perda da qualidade de vida, e aí está no consultório, sentado na nossa frente. É muito importante, Aline, esse assunto. Quando a gente percebe que tem alguém com essas realidades, você tem que começar a trabalhar com ela dizendo, vamos eliminar isso, então, ele vai cuidando da higiene do sono, de vida da pessoa, introduzindo um hábito legal de dormir de uma forma boa, tudo como nós conversamos durante esses dias, e, consequentemente, a gente vai excluindo a história do sono fora, vai excluindo a ansiedade fora e vai ficando aquilo que a pessoa é. Se ela tiver uma dificuldade psíquica, vai aparecer ali na tua frente. Se não, você fala, está resolvido, pode ir embora. Que bom.
Que bom, né? Tá resolvido. Eu acho que é isso. Nossa, e aí, e o quanto, né, a gente pode, ouvindo aí nas conversas com você, o quanto a gente tem que. A gente percebe que são coisas, né? São coisas que precisam de um investimento grande, mas tantas outras que é apagar uma luz. É Né? simples, né? E o E a estrago gente. que uma luz acesa não faz, né? Exatamente. E o estrago que uma luz acesa não faz. Pois é, doutor Jorge, muito, muito bom. Acho que encerramos esse episódio. Eu quero agradecer, eu quero dizer que é muito importante conversar, né? Conversar com você, conversar com o doutor Jorge Barbosa, né, gente? Porque nós aprendemos muito e isso vai ajudar. Eu acho que hoje, a conversa de hoje, eu vou mudar, né? Mudar muito os meus hábitos para que a Hábitos. gente, Aham. né? São hábitos, né? Mudar os hábitos para que a gente possa dar o que tem de assim, a gente fazer o que tem de melhor para o nosso corpo, né? E para ganhar mais anos de vida, como você Sim. fala. Ok? Contente com a conversa, uma conversa muito boa e agradável, e de poder conversar com as pessoas, falar de uma maneira bem simples de temas tão complexos, né? Então, obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada, eu que digo, é uma honra, prazer imenso estar com você. Pessoal, então, até o próximo episódio. Estamos encerrando. É o podcast Leituras do Mundo, Educação e Vida, Vivências com Resiliência e tudo que tem de bom para a gente estar aí continuando e estar podendo ajudar a cada um de vocês. Até mais, então. Até mais, doutor Jorge. É.